de exaltação exacerbada, seja de qual político for, não me interessa agora a identidade do político, do candidato, mas o que eu tenho percebido é uma certa exaltação exacerbada do indivíduo ou de seus ideais políticos como a solução definitiva para os problemas da nação. Esse é o candidato, seja ele quem for, que resolverá os nossos problemas. Primeira coisa que eu tenho observado. Segunda coisa que eu observei, e eu acho que também vocês concordarão com essa, o fato de algumas pessoas praticamente, talvez não no discurso, mas na prática, idolatrarem certos políticos, ideologias políticas, tem feito com que alguns cristãos sacrifiquem o evangelho em nome de certas ideias e ideologias políticas, a ponto de alguns se ofenderem verbalmente de modo muito intenso. Acompanhe nas redes sociais. Eu acho que vocês concordarão comigo. É isso que tem sido observado. Qualquer pessoa que faz uma postagem de cunho político, os primeiros comentários ou serão favoráveis ou serão ataques ferrenhos. E eu observei uma terceira coisa, e eu acho que você também vai concordar comigo nessa. Uma terceira coisa. Em nome das suas convicções políticas, sejam elas quais forem, seja de direita ou de esquerda, muitas mentiras têm sido propagadas e espalhadas. Mentiras que favorecem o meu ponto de vista e mentiras que denigrem ou mentiras que prejudicam as ideias políticas daqueles com quem eu não concordo politicamente. E observando esse cenário, eu acho que você concorda comigo, observando isso nas redes sociais, observando esse cenário, há algum tempo eu pensei assim: a igreja precisa ser orientada. A igreja precisa ser orientada no que diz respeito à vida cristã e à política. E eu comecei a estudar o assunto. Minha esposa pega no meu pé, porque ela me vê várias horas lendo, pesquisando, estudando sobre. Para de pensar, para de estudar a política. Período de eleição é o período mais apropriado para a gente se envolver com esse tema. E eu comecei a alimentar um desejo no coração, eu não sei se por iniciativa própria ou por influência do Espírito Santo, a igreja precisa ser orientada. Diante do cenário que nós acompanhamos, principalmente nas redes sociais, você já deve ter visto postagens assim: se você vota em fulano de tal, pode me excluir do Facebook. Não já viram? Já ou já? Já? Que tipo? E pasmem, muitos que dizem isso são cristãos, que frequentam a igreja. São pessoas que inadvertidamente estão colocando a política como seu ideal de vida supremo, máximo. Eu queria convicção que nós precisamos orientar a igreja a respeito disso. E comecei a estudar o assunto. Eu não vou ligar para nenhum pastor: deixa eu falar isso na tua igreja, você me deixa? Não é meu perfil. Mas comecei a estudar o assunto, e faz algumas semanas o pastor Fios me convidou para estar aqui falando justamente sobre Celto. Eu tenho um desafio para você. Pois não, qual é? Eu quero que você vá lá na minha igreja de Copacabana e fale sobre este. Eu me lembrei, eu me senti um pouco Guilherme Lira nesse contexto, viu? Eu estava estudando sobre os 1.300 anos, e quem é que vai me convidar para falar sobre isso? E de repente vem alguém que convida para falar sobre aquilo que ele estava estudando. Então nós vamos ficar 2 meses aqui com vocês estudando esses assuntos. Eu acho que vocês já devem ter visto quais assuntos nós vamos estudar. Hoje nós vamos estudar um assunto: o cristão deve viver pela democracia, sim ou não? Sim. Ou pelos ideais do reino de Deus? Pelos ideais do reino de Deus. E quais são os ideais do reino de Deus? Vocês sabem quais são? Vocês sabem quais nós não estamos mais numa democracia, né? Vocês no domingo passado perceberam o que é monarquia, a luz da Bíblia, o que é teocracia. As leis da Bíblia são frutos de um contexto teocrático. É Deus quem governa. O sacerdote e o profeta eram representantes de Deus, mas as leis vinham
de Deus. Deus era o juiz, Deus era o executivo, Deus era o legislativo. Tudo numa só figura, a figura de Deus. E eu quero começar lendo um texto da Bíblia com vocês. Livro de Atos, capítulo 5. Eu estou sem o controle de slides. Você vai passar para mim, por gentileza. Livro de Atos, capítulo 5, verso 29. Atos, capítulo 5, verso 29. Leiam para mim, assim que encontrar, o primeiro que encontrar, por gentileza, leia. Amém. Leia, por gentileza. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro está diante do Sinédrio. Você estudou isso na escola sabatina algumas semanas atrás. Sim. Os líderes do Sinédrio estão acusando Pedro, querendo entender com que autoridade Pedro pregava o que pregava. E eles, no final do discurso, proíbem Pedro de pregar em nome de Jesus. Proíbem Pedro de falar o nome de Jesus e pregar em nome de Jesus. Então Pedro solta essas palavras: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A fala de Pedro implica em duas coisas. Primeira delas, que muitas vezes, a vontade dos homens estará em oposição à vontade de Deus. Porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E implica uma segunda coisa: quando a vontade dos homens estiver em oposição à vontade de Deus, nós seguimos a vontade de Deus. Essas duas coisas são claríssimas na fala de Pedro. Quando nós falamos de aspectos políticos, nós muitas vezes, como cristãos, nos deparamos com o mesmo problema. De um lado estão os ideais da democracia. E nós vivemos um regime democrático. Nós estamos no meio da democracia. Eu vou falar para vocês sobre democracia. E de um outro extremo estão os ideais do reino de Deus. E quando isto acontece, o cristão não é cidadão primariamente da democracia. O cristão primariamente é cidadão do reino de Deus. Amém. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas o que é democracia? Eu quero explicar para vocês o que é. Agora vocês, parabéns se você trouxe papel e caneta, porque eu vou falar algumas coisas para vocês que talvez sejam novidade. Eu estudei filosofia e tive classes de filosofia política. Então eu vou falar um pouco de política aqui para vocês e no final fazer um apelo a vocês. Se nós sabemos que devemos viver pelo reino de Deus, então por que não vivemos e preferimos a democracia muitas vezes? Por quê? Eu espero que você entenda no final o porquê disso. Vocês estão contemplando isso como eu também contemplo nas redes sociais. Alguns valorizando mais ideais democráticos do que ideais do reino de Deus. Eu vou falar para vocês um pouco do que é democracia. Pode passar o slide, por favor? Mais um clique. Vamos gastar uns 10 minutos falando para vocês o que é democracia. Bem, o termo democracia, ele é a junção de duas palavrinhas gregas. Demos significa povo. Demos significa povo. E há uma segunda palavra, kratos, que significa poder. A palavra demokratos, democracia, foi cunhada lá por volta do 5º século antes de Cristo. E a palavra que significava o poder que pertence ao povo. Hoje, quando se fala em democracia, a gente se fala de um governo regido pela vontade, isso na teoria, né? Na teoria. Um governo regido pela vontade do povo. Isso significa a palavra democracia. No Brasil, eu diria que a gente está mais próximo, em alguns casos, de uma espécie de aristocracia, em alguns casos até de uma oligarquia, do que de uma democracia. O que é aristocracia? É o governo de uma classe especial, de uma classe de pessoas nobres. Não preciso entrar muito no mérito da questão, mas você sabe que no Brasil governa quem tem dinheiro.
E os políticos que estão no Congresso nada mais são do que representantes destes ideais financeiros. Por isso que às vezes nós nos aproximamos mais de uma espécie de aristocracia do que de uma democracia. E o que é uma oligarquia? É um governo mais restrito ainda, às vezes é um grupo familiar. E há estados no Brasil cujas famílias praticamente são donas do estado. São donas. Então, democracia no Brasil muitas vezes funciona só como ideal, mas não no aspecto prático. Mas isso é democracia. Pastor, quando começou a democracia? Mais um clique. Quando foi que surgiu a democracia? Na Bíblia não existe democracia. Na Bíblia o governo é de que forma? No Antigo Testamento, teocrático ou monárquico. E no Novo Testamento? Os cristãos já estão sob o domínio do governo romano. Naquela época, Roma estava saindo da fase republicana, digamos assim, e adentrando na fase imperial. Então, quando surgiu a democracia? Se naquela época da Bíblia não havia democracia. Preste atenção. As raízes da democracia estão na Grécia, na antiga Grécia. Mais precisamente numa cidade chamada Atenas. Aliás, irmãos, tudo que você pensar no mundo moderno, quase tudo que você pensar no mundo moderno, vai ter um pezinho na Grécia. Ok? Medicina, lá. Ciência, lá. Filosofia, lá. Esportes, lá. Então, muitos dizem, e até há plausibilidade nessa fala, que a Grécia é o berço da civilização moderna, civilização ocidental. No aspecto político também. Na época de Atenas, as cidades, elas eram um estado, elas eram independentes, elas tinham suas próprias leis. Imagine que Rio de Janeiro fosse um espaço não regido pelas leis brasileiras, mas pelas leis da cidade. Nós então deveríamos nos referir ao Rio de Janeiro como uma espécie de cidade-estado. Atenas era uma cidade-estado. Em Atenas, o governo era exercido pelo povo. Havia assembleias, onde o povo se reunia para discutir as questões pertinentes à administração pública, à administração da cidade. Em Atenas, por exemplo, mulheres não tinham direito a voto nas questões políticas, escravos não tinham, estrangeiros não tinham, só tinham direito a voto os homens, e a partir de 20 anos de idade, se não estiver enganado. Então as raízes da democracia estão em Atenas, na antiga Grécia. O Império Grego caiu. Veio um domínio depois da Grécia. Que domínio é esse? Roma. Quem estuda Daniel sabe disso. Roma absorve da Grécia muitos ideais filosóficos, culturais. E Roma vai fundar. De Roma surgem as tribos bárbaras que dão origem à Europa e trazem todos aqueles ideais gregos para o mundo ocidental. E os europeus descobrem a América. Nós estamos na América e trazem todos aqueles ideais para a América. Roma, por exemplo, criou o Senado. O Senado foi criado em Roma. A palavra Senado vem do latim senex, que quer dizer homem velho. O Senado, a origem do Senado romano, se eu não estiver enganado, está muito atrelada à origem da própria Roma. As pessoas viviam em clãs, em famílias, e os mais velhos eram os líderes destes clãs, dessas famílias. E os mais velhos se reuniam para discutir as questões da cidade. O Senado romano parte desta realidade. Em Atenas foi criada a chamada democracia direta. O povo diretamente escolhe o que quer. Em Roma foi criada a democracia indireta, ou a democracia representativa. Você não escolhe diretamente, você escolhe alguém que escolherá por você. Mas espera aí, o povo não elegia o Senado em Roma, verdade. O povo não elegia os senadores, era um cargo
transferível, de maneira que não era por voto. Mas em Roma havia as assembleias onde o povo discutia as questões importantes da cidade. E os senadores muitas vezes representavam os ideais do povo, que eram discutidos na assembleia. As raízes da democracia estão na Grécia e em Roma. Mas e a democracia de hoje? E a democracia de hoje? Onde surgiu? Quando surgiu? Pode dar mais um clique, mais um slide, por favor? Aliás, eu nem defini com vocês o que é democracia, não é? O que é uma democracia? Vamos lá, algumas definições de dicionários. Pode ser um governo em que o poder é exercido pelo povo. Mais um clique. Pode ser um sistema governamental. Às vezes a gente usa a palavra democracia para se referir a um sistema de governo. O sistema governamental é político em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares. O Brasil é uma democracia. Mais um clique. Às vezes nós usamos a palavra democracia para nos referir a um regime que se baseia na ideia de liberdade e de preste atenção, soberania o quê? É a vontade de quem que deve ser suprema? Do povo. E para o cristão, qual é a vontade suprema? De Deus. De Deus. Parabéns, já aprenderam. Não é a vontade do povo do cristão que deve ser soberano, mas a vontade de Deus. É um regime em que não existem desigualdades, um regime em que não deveria, talvez fosse melhor dizer, desigualdades ou privilégios de classes. Mais um clique. Ou às vezes nós usamos a palavra democracia para nos referir a um país, a democracia americana. Me refiro ao país dos Estados Unidos. Mais um clique. Deu para entender o que é democracia? Sim. Simples o conceito. Quando surgiu a democracia? Pode avançar, eu já falei isso aqui para vocês. Mais um clique. Mais um. Quando surgiu a democracia que hoje você e eu conhecemos? Quando surgiu? A ideia moderna ou contemporânea de democracia, ela está estritamente relacionada à ideia de república. O que é uma república? O que é democracia? É um governo regido pela vontade do povo. Mas para que a vontade do povo seja efetivada, eu preciso de uma estrutura. Eu preciso de um sistema que permita com que a vontade do povo seja efetivada. Não existe democracia quando o regime governamental é imperial. Não existe democracia quando o regime governamental é monárquico. Por quê? Porque a vontade não é a vontade do povo, é a vontade do imperador, é a vontade do rei. Para que a democracia seja efetivada, eu preciso de um sistema. Esse sistema é a república. Então, a república é o sistema com que permite que a democracia seja exercida, efetivada, digamos assim. Mais um clique. A democracia contemporânea, preste atenção, é resultante de uma série de eventos históricos. A democracia que você conhece, essa que nós vivemos hoje, ela surgiu por uma série de coisas que aconteceram na história. E essas coisas contribuíram para a descentralização do poder, rei, imperador, ditador. Esses eventos históricos contribuíram para que o poder fosse descentralizado, distribuído ao povo. E eu quero destacar dois eventos principais que contribuíram para que a democracia contemporânea se estabelecesse, fosse o que é hoje. O primeiro deles, pode dar um clique. É a chamada, mais um clique. É a chamada Revolução Americana. Para quem é adventista e conhece bem as profecias de Daniel e Apocalipse, isso daqui vai ser mais interessante. Para você que ainda não estudou Daniel e Apocalipse como nós compreendemos, fica aí o desafio, o convite. Estude Daniel e Apocalipse. Essas coisas vão começar a ganhar um outro significado para vocês. Vejam só. Até por volta de 1776, os Estados Unidos da América eram uma colônia britânica. Era uma colônia britânica. Já havia estados. Os estados que hoje existem, muitos já haviam naquela época.
mas por diversas circunstâncias passou a haver o interesse de que aqueles estados deveriam viver independentemente da vontade britânica. E no dia 4 de julho de 1776, um indivíduo chamado Thomas Jefferson, ouviram falar? Escreveu a chamada Declaração de Independência Americana. E há coisas fantásticas nessa declaração. Leia para você ver. Uma das coisas marcantes da Declaração de Independência Americana: todos os homens são iguais diante de Deus. E os homens possuem direitos inalienáveis. O que quer dizer isso? Direitos inerentes, que não podem ser perdidos. E a declaração, os estados se reuniram em torno desse ideal representado na Declaração de Independência e declararam guerra à Inglaterra, ao Império Britânico. No dia, não lembro a data, mas o ano foi 1883, o chamado Tratado de Paris, onde a Grã-Bretanha reconheceu a independência dos Estados Unidos. A partir dali, os Estados Unidos foi uma nação independente. E em 1889 foi eleito o primeiro presidente americano, George Washington. Por isso a capital se chama Washington. No que a Revolução Americana contribuiu para a democracia? Os americanos conseguiram duas coisas fantásticas. A primeira delas, criar uma Constituição. A Constituição permitiu com que os governantes americanos não regessem a nação por sua própria vontade, mas pela vontade representada ou descrita na Constituição. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eles criaram uma outra coisa fantástica: a descentralização do poder. Agora haverá 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ali, e eles criaram o sistema republicano. Agora não é mais uma colônia, é uma república. E quem vai governar a república? O povo. E a democracia, republicanos e democratas. Você entende até hoje porque é assim lá. Ali, pela primeira vez na história, o mundo contemplou a influência americana sobre os demais países. Por quê? Porque agora todos passaram a querer a mesma. É assim que a gente quer também. Que coisa maravilhosa. É assim que a gente quer. Então, países passaram a olhar para os Estados Unidos como uma espécie de ideal, modelo governamental. Muito próximo a esse período aconteceu uma segunda revolução, que contribuiu para a surgir da democracia que hoje você conhece. Mais um clique. Qual a outra revolução? Quem lembra? Revolução Francesa. Revolução Francesa. Basicamente, a Revolução Francesa era uma espécie de libertação de tudo aquilo que, entre aspas, aprisionava o povo na Idade Média. Então, tudo aquilo que era pertinente à Idade Média, religião, deixa para lá, isso é da Idade Média. Bíblia, deixa para lá, isso é da Idade Média. Cristianismo, deixa para lá, isso é da Idade Média. Papado, deixa para lá, isso é da Idade Média. A Revolução Francesa era uma espécie de libertação de supostas amarras. Vocês devem lembrar dos ideais da Revolução Francesa: liberdade, qual é? Liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa contribuiu para os ideais de governo. De onde surgiu a ideia de Estado laico? O Estado é uma coisa, religião é outro. Olha só. Então, política é uma coisa e religião é. Então, cristão é cristão. Mas na hora de exercer o voto e ser político, não é importante a religião. Aí alguns estão vivendo mais pela democracia do que pelo reino de Deus. Estão entendendo o cenário que a gente vive? Os ideais políticos passam a ter proeminência e predomínio
sobre os ideais religiosos. Essa convicção é fruto de todo este contexto histórico que eu estou tentando apresentar para vocês. Por isso as pessoas pensam assim. A igreja, esse termo precisa ser muito bem esclarecido. A igreja não pode se envolver com política. Realmente, eu não creio que a igreja adventista deva... Qual o partido da igreja adventista? Nenhum. E deve ser assim. Nenhum. Mas se essa ideia não for bem compreendida, nós vamos criar uma espécie de vida religiosa de um lado e vida política do outro. Então, quando eu estiver falando de política, eu pego a minha religião, coloco nessa gaveta e não me interessa. Aqui eu vou viver só política. E onde ficou o reino de Deus nesse contexto? Onde ficou? Não me interessa o reino de Deus, porque eu estou falando de... É assim que alguns pensam. E essa ideia é fruto de todos estes eventos históricos. E a democracia brasileira? Preste uma atenção no detalhe. Revolução Americana, Revolução Francesa, lá no finalzinho dos anos 1800. Mais um clique, por favor. Já a democracia brasileira só vai começar a nascer 100 anos depois. Chegou atrasado aqui. É por isso, talvez, que até hoje a gente pena com a nossa democracia. É por isso que até hoje a gente ainda não sabe viver uma... E os ideais democráticos não partem daqui, partem da Europa, partem dos Estados Unidos, porque a gente ainda é muito bebê em termos de experimentar a democracia. Foi só em 15 de novembro de 1889, já no final dos anos... Desculpem, a Revolução Americana e Francesa no final dos anos 1700, século XVIII. No Brasil, a República vem no final do século XIX, final dos anos 1800. No dia 15 de novembro de 1889, depois de uma atuação militar que tirou Dom Pedro II do poder, o Marechal Deodoro da Fonseca declarou o Brasil uma república. E a história da República Brasileira ela é bem peculiar, porque alguns historiadores falam de Primeira República, Segunda República, Terceira República, Quarta República, Quinta República, e para alguns a gente está hoje vendo a Sexta República. A Era Vargas, alguns consideram a Segunda República. Vem o Estado Novo, depois da Era Vargas. É bem peculiar a história da democracia brasileira. Mas vejam que a ideia de república chega no Brasil praticamente 100 anos depois das revoluções americana e francesa. Mais um clique. E o que a gente vive hoje, para alguns chamada Nova República, até 1993, os brasileiros não elegiam seus presidentes. Não é? Vocês lembram disso aqui? Ali por volta dos anos 1900, surgiu, de forma mais intensa, surgiu um movimento chamado Diretas Já. O brasileiro queria escolher o seu presidente, porque até então era o parlamento quem escolhia. E o primeiro presidente que a gente escolheu durou 2 anos. Durou apenas 2 anos e meio. Não prestou. Nós já começamos com o pé esquerdo. Né? Começamos com o pé esquerdo. O Brasil era bebê experimentando a democracia. O Brasil viveu uma história diferente da história americana, diferente da história europeia. O Brasil tem uma história singular, peculiar. E o que acontece hoje é fruto desta história, deste período. Então, a democracia brasileira é isso aí que você... Por que Nova República? Porque em 1888 foi criada uma nova Constituição. Já havia outras Constituições. Mas em 1888 houve a última Constituição, que é a que você e eu experimentamos hoje, por isso chamado aí de Nova República. Mais um clique. Deu para entender o que é democracia? É por esses ideais que nós devemos viver? O que rege a vontade dos cristãos no Brasil? A Constituição Federal? Sim, enquanto ela estiver em consonância e harmonia com a vontade de Deus. Olha que coisa curiosa. A Bíblia fala reino de Deus. Reino implica no quê? No quê? No reino. Isso significa que o cristão não vive num regime democrático. Ele vive numa
monarquia. Uma monarquia. E numa monarquia, quem cria as leis? O povo? Não. O rei. Quem julga o povo? O povo? O rei. Quem executa as tarefas administrativas do povo? O povo? O rei. A linguagem bíblica implica em ter Deus como rei e nós como seus súditos. E nós como seus súditos. É a linguagem bíblica. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. O cristão não vive pelos ideais democráticos. O cristão vive pelos ideais do reino de Deus. E onde é que está o reino de Deus? Onde é que está? Aqui no Brasil? Vamos entender agora um pouco do que é o reino de Deus na Bíblia. Bom, os nossos podem fazer perguntas. Nós vamos ler. O que é o reino de Deus? Veja, a ideia de reino de Deus ela é presente em 3 grandes religiões mundiais. E, curiosamente, são as 3 religiões monoteístas e abraâmicas: judaísmo, cristianismo e islamismo. São as 3 religiões que têm ideias a respeito do que é o reino de Deus. Pode dar mais um clique? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, em grego basileia, Teu, designa um governo ou um domínio, o qual tem Deus por soberano ou governante. Isso é reino de Deus. Essa é a ideia da Bíblia quando fala do reino de Deus. Essa é uma ideia muito mais presente. No Antigo Testamento nós temos vislumbres, mas no Novo Testamento ela se torna claríssima. Visível. Não latente, mas visível. Mais um clique, por favor. A palavra, isso aqui eu acabei de explicar para vocês. A palavra reino implica em monarquia, que por sua vez implica em absolutismo, entre aspas. É a vontade absoluta do rei. Assim, todo aquele que faz parte desse reino vive sob a vontade soberana de seu rei. É o rei quem determina as leis e quem emite juízos e sentenças sobre os casos segundo sua própria compreensão das leis. O rei criou a lei. Lembra do caso de Davi? O reino do antigo Israel, a monarquia de Israel, era uma forma que Deus tinha de mostrar para o mundo quais são os ideais de seu próprio reino. De seu próprio reino. Na história de Israel, o período mais próspero da história de Israel foram os períodos do governo de Davi e Salomão. Por quê? Porque foram governos que exerceram, viveram a vontade de Deus. Podia falar horas isso aqui para vocês, não tem tempo. Mas é no reino de Davi que muitas das promessas feitas a Abraão, Deus prometeu dar um monte de terra para o povo. É no reino de Davi que toda aquela terra prometida finalmente é conquistada. Deus batalhava com Davi as guerras de Davi, porque era o reino de quem? De Deus. Então, por isso que você entender a monarquia no Antigo Testamento é muito importante para você entender quais são os ideais do reino de Deus. Então, o rei, ele cria as leis e ele julga segundo suas próprias leis. Lembra do caso de Natan e Davi? Davi, chega Natan, esse caso é um absurdo aqui. Você conhece a história? Davi diz: esse homem tem que morrer. Está certo ou errado? Certo. Certo? Por quê? Porque era a lei. Mas a Bíblia é fantástica, viu, irmãos? Logo depois de Natan dizer: Davi, esse homem é você. Logo depois de Natan revelar a identidade do criminoso, Natan diz assim: mas Deus te perdoa. Mas Deus te perdoa. Vejam que no governo de lei de Deus, a lei é imutável. Mas no governo de Deus existe perdão. Isso aí dentro do Novo Testamento. Não. Está lá no Antigo Testamento já. Está lá no Antigo Testamento. Pode avançar. Mais um clique. Quando começou esse reino de Deus? Quando começou? Vamos ler alguns textos da Bíblia. Mateus capítulo 21, verso 43. Preste atenção no que é dito aqui. Esse assunto é polêmico aqui. Não vou entrar nos detalhes da questão. Jesus dizendo assim: Jesus acaba de contar a parábola da vinha.
dono de uma terra e uma vinha, manda lavradores, manda servos, e os lavradores matam os servos, depois matam o filho do dono da terra, e no final dessa palavra Jesus conta isso aqui: eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. A linguagem de Jesus é muito curiosa. O reino de Deus é algo que você possui. Que coisa curiosa. Não é algo no qual você está. É algo no qual você tem posse. Essa é a linguagem. E Jesus diz o seguinte: será tirado. Tirado de vocês e dado para um outro povo. Os tempos verbais nos indicam que já havia um reino que era de Deus, que seria transferido de um povo e dado a outro povo. E é o que eu acabei de dizer a vocês. A monarquia de Israel, israelita, era o reino de Deus de forma concreta, de forma visível, de forma que nós podíamos ver. Mais um clique. Pode avançar. Outra fala de Jesus, Mateus capítulo 3, verso 2 e Mateus capítulo 4, verso 15. A mesma expressão. É chegado o reino dos céus e reino de Deus são combinados. São palavras, são expressões diferentes para designar a mesma coisa. Reino de Deus e reino dos céus. Jesus está dizendo que está próximo o tempo de chegar o reino. Ué, mas não havia chegado? Havia ou não havia? Então por que Jesus está dizendo que está próximo de chegar? Se já havia chegado. Vocês vão entender daqui a pouco. Ele está dizendo que o reino está próximo de... É João Batista quem primeira vez fala isso aqui. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. Está próximo de chegar. Mais um clique. Olha, Senhor, Jesus falando. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão. Essa linguagem indica que o reino de Deus já estava presente. Vocês não entram e não deixam outros entrarem. Vocês não entram e não deixam outros entrarem. Mais um clique. Outro texto, Lucas 17, 20. Isso aqui é bastante intrigante e curioso. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir, vejam. Quando? A pergunta dos fariseus tem que ver com o tempo. Quando viria o reino de Deus? Olha a resposta de Jesus. O reino de Deus não vem com aparência. O que Jesus quer dizer com isso? Quando vem? Ele vem e vocês nem vão perceber. Entenderam a linguagem de Jesus? Ele não vem com aparência exterior. Jesus está dizendo, ele vem. Mas por ele não vir com aparência exterior, é possível que ele venha e vocês sequer percebam que ele veio. Já veio o reino de Deus? Sim ou não? Sim. E onde é que ele está? Cadê? Cadê o reino de Deus? Vai chegar lá. Mais um clique. Onde está o reino de Deus? Mais um. Vejam só, Lucas capítulo 17, verso 20. Porque eis que o reino de Deus, aí é uma divergência de tradução. O reino de Deus está entre vós. Algumas traduções colocam que o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós. Essa passagem já nos deixa claro. O reino de Deus é visível aos nossos olhos humanos? Não. Essas duas passagens já nos deixam claro que o reino de Deus é um reino de natureza espiritual. Vocês vivem, nós, humanamente, vivemos uma democracia. Humanamente. Mas espiritualmente, nós vivemos no reino de Deus. E vou repetir o texto inicial dessa aula, digamos assim. Quando a democracia se opor aos ideais do reino de Deus, importa obedecer a Deus e não aos homens. Fala de Pedro diante do Sinai. Mais um clique.
Como viver no reino de Deus? Veja só, mais um clique. Os ideais de Deus para Israel. Deus deu leis para Israel, leis civis, leis sanitárias, leis dietéticas. A gente podia falar coisas bem especiais dessas leis dietéticas. Elas não são restritas somente a Israel. Elas já existiam antes de Israel. O que nos dá a ideia de que elas são universais, não restritas a Israel. Deus deu leis trabalhistas para Israel. Deus deu leis para controlar a relação entre senhor e escravo. E quando a Bíblia fala de escravo, esqueça o conceito de escravo que você tem. Não tem nada a ver com navios negreiros indo na África tratando negros como animais. Não tem nada a ver a escravidão na Bíblia dessa maneira. Então Deus deu os seus ideais para Israel. Deus deu os seus ideais. Eu quero que Israel viva da seguinte maneira, assim, porque no meu governo é assim que as coisas... A penúltima palestra dessa série será o grande conflito dos governos. Isso aqui vai ficar claríssimo para vocês. Deus deu leis para Israel, porque Deus queria que o povo vivesse segundo o seu governo, segundo os seus ideais. Israel conseguiu viver segundo... Israel conseguiu viver? Por que não? Não temos tempo para falar. O fato é que Israel não conseguiu viver a plenitude dos ideais de Deus. O que Deus faz para resolver esse problema? Chega Jesus. Vocês acham que Jesus olhou para trás e disse aquilo ali não deu certo? Olha, esqueçam aquilo ali e vamos viver uma... Você acha que foi isso que Jesus fez? Não. Sabe por que não? Porque foi Ele mesmo quem deu aquelas leis para Israel. Primeiro ponto. Ele mesmo foi quem deu aquelas leis para Israel. Mas Jesus tem uma nova estratégia. Pode avançar, por favor. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Vejam só. Sermão do Monte. O Sermão do Monte, irmãos, é o sermão que vai ensinar você e a nós a viver o reino de Deus. No reino de Deus, bem-aventurado quem? Pacificadores. Bem-aventurados humildes de espírito. Bem-aventurados mansos de coração. São os ideais do reino de Deus. Aqueles que vivem segundo a vontade de Deus vivem desta forma. Igual a democracia, não é? Igualzinho. Olha essa fala de Jesus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Deus veio mudar sua lei. Deus veio mudar o que disseram os profetas. A expressão lei e profetas pode ser uma referência a todo o Antigo Testamento. Não penseis que vim mudar essas coisas. O que eu vim fazer? Cumprir. A palavra cumprir quer dizer no original grego completar. Trazer a plenitude. Trazer a plenitude. Deus deu no Antigo Testamento uma lei. Não adulterarás. Lei. Simples. Enquanto eu não adulterar, eu estou cumprindo a lei. Só que agora Jesus vai trazer a plenitude dessa lei. Jesus está me dizendo que essa lei, plenamente, ela não se cumpre aqui fora. Ela se cumpre onde? Aqui dentro. Jesus vai me dizer, adultério não é só a relação sexual ilícita. É o desejo impróprio. Irmãos, é mais fácil ou mais difícil agora? É mais difícil. Tem gente que fica bonito, né? Foi a boa. Veja uma coisa curiosa. No Sermão do Monte, várias vezes Jesus usa a conjunção adversativa mas, porém, entretanto. Muita gente acha que os discursos de Jesus no Sermão do Monte são discursos que anulam a lei. Jesus está acabando de me dizer que ele não veio para anular. Isso aqui é o início do Sermão do Monte. Quando Jesus fala, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo assim, não é assim, é do jeito que eu vou dizer a vocês. Algumas pessoas são tentadas ou induzidas a pensar que Jesus está desfazendo da lei. Não é nada disso. Nada disso. Preste bem atenção na fala de Jesus. Ou o quê? Ouvistes o que foi dito. Quase todas as vezes que Jesus cita o Antigo Testamento,
Essa não é a maneira de Jesus citar o Antigo Testamento. Como é que Jesus citava o Antigo Testamento? Está escrito. Aí Jesus está falando do texto bíblico. Quando Jesus diz assim, vocês ouviram isso, Jesus não está contrariando a lei. O que Jesus está contrariando? As interpretações, as tradições que circulavam oralmente, que conduziam a conduta, conduziam a moral e a ética do povo. Vocês ouviram que a gente tem que amar os inimigos e amar os amigos e odiar os inimigos. Vocês ouviram isso, não ouviram? Não. Ouviram, que é o povo dizer, é a tradição. Mas a Bíblia não diz que era assim que tinha que ser. Mas eram as tradições que circulavam, os costumes, as crenças, as tradições orais. Pois não é assim. Eu vou dizer, amai vossos inimigos. Jesus está tornando a relação agora mais complexa. E amar amigo é fácil. Mas amar inimigo não é fácil. E numa época de política, o pastor Fusa chegou, introduziu o assunto falando das intrigas nas redes sociais. E na época de política, praticar esse ideal do reino de Deus se torna ainda mais difícil. Porque muitos idolatram políticos ou idolatram ideologias políticas a ponto de sacrificarem amizades em nome delas. E onde ficam esses ideais do reino de Deus? Onde fica? Jesus tira a lei. Não vou usar a palavra tirar. Jesus amplia os ideais da lei. Jesus deixa de considerar a lei apenas como um mandamento externo, para colocar como um princípio de vida. No reino de Deus, se alguém te der um tapa, fácil isso, não é? Fácil isso. No reino de Deus, se alguém te mandar andar uma milha, você anda duas. No reino de Deus, se você tiver 2 capas, você vai dar uma para quem precisa. E nada disso é novidade. Você sabiam disso? Todos esses ideais já existiam, mas o povo não enxergava. Mas Jesus tem que tornar agora as questões mais claras. Mais claras. Esses são os ideais do reino de Deus. É por esses ideais que você e eu, quando se fala de política, temos que viver. Seja lá qual candidato você escolher, escolha por causa destes ideais. Por causa destes ideais. Agora, vou fazer um pequeno parênteses. Jesus está falando de ideais individuais que você e eu devemos viver. Jesus não está falando de plano de governo. Você vê o que eu quero dizer? Jesus diz para mim, se alguém bater numa face, eu viro a outra. E se um país aqui invadir o Brasil, o que o governo tem que fazer? Continua invadindo. Porque é isso que o governo tem que fazer? Não. Jesus não está falando de regime político. Ele está falando de ética individual. Claro que se todos viverem o reino de Deus, que parece ser uma utopia, o pecado existe, Paulo diz isso para nós explicitamente, o governo seria um reflexo desses ideais individuais. Mas muita gente peca nessa hora de entender o discurso de Jesus. Porque Jesus fala da ética do seu reino para o indivíduo, para todo aquele que é súdito do seu reino. Jesus não está falando de um plano de governo. Estão entendendo? Jesus não está falando que o plano de governo deve ser, se alguém bater na face do governo, se alguém invadir o Brasil aqui, tomar a terra, o governo deve agir. Deixa, porque vamos dar outra face. É disso que Jesus está falando. Vamos avançar. Eu dei mais 10 minutos, por gentileza. Como viver no reino de Deus? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas o quê? Mais justiça e paz. Paulo está dizendo isso. E alegria é o quê? Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz os súditos do reino de Deus. Mais um clique. Qual é a prioridade? A democracia ou o reino de Deus? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E
todo, e Jesus está falando aqui de necessidades, às vezes, fisiológicas. O reino de Deus deve estar acima, inclusive, de algumas necessidades fisiológicas. Comer, por exemplo. Se alimentar, vestir. Não andem ansiosos quando vestir, quando se alimentar. Os passarinhos comem, Deus cuida deles. Salomão não se vestiu melhor do que o lírio do campo. Então, primeiro procurem o quê? O reino de Deus. E essas coisas, Deus vai acrescentar. Mas se o governo não tiver um plano, a economia, a educação, quem vive sob o reino de Deus, não coloca essas questões políticas como prioridade em sua vida. Não coloca. Porque todas essas coisas são, por Deus, acrescentadas para aqueles que vivem o reino de Deus. Mais um clique. Então, por que os cristãos separam? Deixam o reino de Deus para um lado e vão viver a política, a democracia, sem considerar os ideais do reino de Deus. Vou falar isso aqui em 5 a 10 minutos para você. O problema é que nós, como eu disse há pouco a vocês, nós compartimentalizamos a nossa vida. Nós deixamos a vida religiosa restrita à igreja. Para muita gente, religião se resume a vir e ponto final. De tal forma que a religião não se envolve com o trabalho, não se envolve com o casamento, não se envolve com a educação de filhos, não se envolve com o que mais? Com política, com lazer. Não se envolve com a saúde. Porque para muitas pessoas a religião se resume apenas a vir. Mas por que as pessoas são assim? Eu quero que vocês entendam isso agora. Mais um clique. Como era a vida cristã até a Idade Média? Veja, até a Idade Média, pode dar 3 cliques. Vou colocar o autor dos tópicos. Até a Idade Média, o mundo girava em torno da religião. Tudo era explicado e entendido a partir do prisma da religião. Você está doente, irmão? Você deve ter algum pecado, por isso Deus não te abençoou. Até hoje alguns interpretam assim a realidade. Tem pecado acariciado. Como se tudo fosse explicado apenas da perspectiva espiritual. Assim que as pessoas viviam na Idade Média. E nós temos um nome para se referir a esse tipo de pensamento. Teocentrismo. Quer dizer, Deus no centro de tudo. O raio que caiu é Deus. Eu cresci, olha, Deus está aqui. Não é? Não crescemos? Trovoada é Deus raivoso lá, que está desobediente. Isso é teocentrismo. A igreja era a fonte do conhecimento. Se as pessoas queriam aprender alguma coisa, para onde elas iriam? Para a igreja. Era para a igreja. Você sabe por que até hoje as pessoas acham que o diabo é um ser chifrudo, parrudo? Porque um dos entretenimentos das pessoas na Idade Média eram peças teatrais que ocorriam na igreja. E as peças teatrais da igreja tinham que característica? Religião. E era assim que na Idade Média o diabo era retratado. E até hoje a gente pensa que é assim. E quem é ateu nem sabe que está negando um diabo que não existe. Porque não é assim que a Bíblia pinta o diabo. Não é? A igreja era a fonte do conhecimento. A verdade é determinada pelo que diz se a igreja diz que a terra, o sol gira em torno da terra, então isso é porque a igreja disse ponto final. Era assim que as pessoas viviam na Idade Média. A religião e a religiosidade permeava toda a vida das pessoas. Saúde, casamento, tudo que você pensar girava em torno da religião. Mas as coisas mudaram. Mais um clique. Veio a chamada Era Moderna. E como passou a ser a vida cristã na Era Moderna? Vejam só. Se na Idade Média tudo girava em torno de Deus, na Idade Moderna, no final da Idade Média, tudo passa a girar agora em torno de quem? De quem? Do homem. Pode dar mais 3 cliques. Obrigado. Então, na Era Moderna já não é mais teocentrismo. É o quê? Antropocentrismo. Irmã, você está doente? Não é por causa de maldição de Deus. É porque talvez você não esteja cuidando da sua saúde. Está estressado. Vejam que a explicação para um problema de saúde já não é mais religiosa. Mudou o foco. Agora a explicação é na esfera
humana. Então, na ideia moderna, Deus foi... É aqui que vem filósofos que vão dizer: Deus morreu, Deus foi enterrado, nós o matamos, Friedrich Nietzsche, nós o matamos. A igreja não é mais fonte de conhecimento. Para onde as pessoas vão conhecer as coisas? Na universidade. É na universidade que elas aprendem. E a verdade não é o que a igreja diz. A verdade quem diz é quem? É a ciência. Então, hoje, se alguma coisa vier com o selo de ciência, isso aqui é verdade. A ciência já disse que cigarro fazia bem para a saúde. Imagina quantas pessoas estavam numa mentira porque acreditaram na ciência. Não? Quem coloca a ciência como fonte final de verdade, talvez não entenda a real natureza do que é a ciência. É uma benção, mas não é perfeita. A ciência é feita por quem? Por homens que são imperfeitos. Né? Então, surgiu uma filosofia chamada humanismo e relativismo. O humanismo é uma filosofia que parte do homem para o homem. Relativismo é a ideia de que não existem mais verdades absolutas. Então isso aqui é verdade para você, mas para mim não é. Então você fica com a sua, eu fico com... Tudo agora é aceitável. Tudo pode ser verdadeiro. Não existe mais ideia certa ou ideia errada. O que é verdade para você pode não ser para mim. E onde é que entra a igreja agora? Tem pessoas que tentam nos convencer disso. Infelizmente. Mal elas sabem os problemas do relativismo. A partir do momento que você concebe a vida, a existência dessa maneira, para que serve a religião? Para que serve? Só para vir igreja. Só para vir? Verdade eu aprendo na universidade por meio da ciência. Todas as ideias são aceitáveis. Não existe mais verdade e mentira. Não existe mais verdade e erro. Religião é apenas ir para a igreja. Mais um clique. Essa visão de mundo vai gerar inúmeros problemas religiosos que vocês vão perceber como existem agora e se refletem na política. Mais um clique. Qual é o tempo de Deus? É o sábado. E os outros 6 dias da semana são para quem? Mesmo que uma musiquinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para nós. E o 7 é para Cristo. Não quero dizer que não devemos facilitar a música das crianças, mas a música reflete uma ideia de que o tempo de Deus é apenas o sábado. Biblicamente, o tempo de Deus é o quê? Todos os dias. Todos. Peraí. Existem coisas que são religiosas, são sacras. Existem coisas que são seculares. Quer ver um exemplo? Segunda-feira, você está lá na sua casa fazendo almoço e varrendo a casa. Isso é uma atividade sacra ou secular? É assim que a gente aprende, não é? Mas por que a gente aprende assim? Porque a gente separa Deus de todas essas coisas. A gente não coloca Deus na nossa vida. Deus, para o cristão, não existe atividade sacra ou secular. Para o cristão, o que não é sacro não é secular. O que não é sacro é profano. Deus está com você na sua casa enquanto você faz o almoço. Vamos jogar bola? Vamos fazer oração, amigo. Só para dizer, mas a gente joga como se Deus não se desse. Porque a gente acha que aquilo não é coisa pertinente a Deus. Essa não é uma ocupação para Deus. Lazer, não, deixa Deus lá na igreja, meu lazer, eu posso fazer o que eu quiser, como quiser, porque religião e Deus não tem que ver com isso. Um outro aqui. Separação dos bens. Quanto dos meus bens pertencem a Deus? Tudo é dele. Opa, você falou uma empolgação tremenda, parabéns, viu? Tudo. Você que está visitando agora, não pense que eu vou pedir seu carro. Tudo é de Deus. Mas, por várias razões, Deus pede que de tudo aquilo que é dele, Ele concedeu a você, você devolva apenas 10%. Só isso. A
A casa que você tem, ela é de quem? De Deus. E você tem que cuidar daquela casa, porque ela não é sua, ela é de quem? De Deus. Ele quer que você aprenda a exercer um governo, um domínio. Você lê o Gênesis ali, já começa com o domínio desde o começo, segundo os ideais de Deus. Segundo os ideais de Deus. E por fim, política é uma coisa, religião é por isso. Pode dar mais uns 3 cliques. É por isso que vocês vão ver cristãos dizendo o seguinte: pode dar um clique aí. Aborto é uma questão de religião. É uma questão de quê? Saúde pública. Deixa a religião para lá. Por quê? Porque compartimentalizou a vida. E em nome destes ideais governamentais, políticos, democráticos, o reino de Deus ficou engavetado numa gaveta fechada. Mas eu clique. Uso de drogas é uma questão de... Eu não uso drogas. Eu não uso. Mas se a pessoa quiser usar, o governo não tem que impedir. Onde ficou a religião do reino de Deus nesse discurso? Mais um clique. Sexo e a sexualidade, essa aqui é a mais absurda de todas, não são determinações biológicas, são determinações sociais. Você se comporta como homem porque a sociedade te pressionou a se comportar como homem. Há cristãos defendendo essa ideia. Por quê? Porque deixaram o reino de Deus numa gaveta fechada. Compartimentalizaram a vida religiosa. Quantos aqui são casados? Vamos imaginar que você é casado há 10 anos. Vou fazer uma ilustração aqui para vocês. 10 anos de casamento. Isso significa que você é casado há 3.600. Como é? Vamos lá. Vamos me ajudar na matemática. 3.650 dias. Obrigado. 10 anos de casamento são 3.650 dias de casado. São dias demais, não é? Não é? Eu estou casado só 2 anos. E eu 43 anos. E eu há 43. 43. Faça o cálculo aí para você. Imaginemos que seu cônjuge chega assim para você: amor, nós já estamos casados há 10 anos. 3.650 dias. São dias demais. Eu amo, eu te amo, olha. Estou com um casamento muito feliz. Mas, por favor, não seja egoísta. Desses 3.650 dias que nós já estamos casados, eu quero que você me dê só um dia para eu passar com outra pessoa. O que você acha desse pedido? Veja. Você acha esse pedido plausível? Absurdo. E Deus? 6 dias da semana é para mim. E um 7º é para você. O que você acha? Bora? Dá um exemplo. Vamos lá para a matemática de novo. Quantas gotas há em 1 ml? 20 gotas. 1 ml tem 20. E quantos ml há em 1 litro? 1000 ml. Significa que 1 litro tem quantas gotas? 20.000 gotas. Olha só. 1 ml, 1 litro tem 20.000 gotas. Você chega à sua casa com uma sede, 1 litro de água, 20.000 gotas de água. A pessoa diz: olha, você quer beber água? Está aí, 20.000 gotas para você beber. Mas uma dessas 1.000 gotas contém cianureto, um veneno fortíssimo. Você beberia? Mas é só uma gota. É só uma. O que isso aqui nos revela, irmãos? Nós, seres humanos, não nos conformamos com uma relação que não seja 100%, que não seja integral, plena. Nossa relação com Deus também deve ser plena, 100% no tempo, nas ocupações, no trabalho, nos relacionamentos, nos lazeres. Toda a nossa vida deve ser regida pela nossa relação com Deus, porque Ele é nosso Rei e nós somos os seus súditos do reino de Deus. O cristão não vive pela democracia, deve viver pela democracia,
quando a democracia estiver em harmonia e consonância com os ideais dos filhos de Deus. Eu quero encerrar só lendo uma passagem da Bíblia com vocês. Pode dar mais um clique. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais ou façais qualquer outra coisa, quer comares, quer bebares, quer discutir política na rede social ou qualquer outra coisa, façam para quê? Para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Que você passe a ser um súdito que vive o reino de Deus na democracia brasileira. Que Deus nos abençoe. Antes de nós orarmos, alguma pergunta? Parabéns. Gostei da pergunta. Gostei da pergunta. Se não tiver pergunta, então, irmãos, eu quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos nos levantar e vamos falar.